noite a todos. Bem, vocês? E ainda tem disposição para mais 30 minutos no mínimo de uma boa conversa. Mas a minha parte eu tenho de vocês, é claro. Mas vamos lá então. Como a nossa família falou, meu nome é Raquim, eu moro no Brasil, bem no lugar, bem no centro do país, chamado Goiânia. O nome da cidade é Goiânia. O estado chama-se Goiás. Para mim é uma alegria muito grande poder estar com vocês hoje, compartilhando esse tema. Nós estamos em uma jornada de mais ou menos 15 dias em congresso na França, dando aula remotamente aqui em Portugal, para uma galera aqui de Portugal, de Estou, de Cascais, eu acho. Da França também, já dei a carga. Ela está por aí, da França, né? Assistindo a aula lá na França e hoje está aqui. Hoje, aqui com vocês, e amanhã também com a galera do Ultimar, pessoal do Ultimar. Né? Então, vou me apresentar. Eu sou mestre de nada e seguidor de ninguém, mas sou muito curioso também em buscar ver além. Até rimou. Eu virei poeta. Rimou bastante. A Ana disse, né, eu sou terapeuta, instrutor de cursos também. Até pouco tempo atrás, eu vivia em função da matriz, que eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. E minha formação fui professor muitos anos. Um belo dia, em um tempo religioso, eu escutei uma voz gritando na minha cabeça de farmácia. Fiz o curso de farmácia, virei farmacêutico. Atuei alguns anos no mundo corporativo. Adorava o que fazia, fomentando a indústria da doença, até falar cheio. E, ou assim, pode falar isso, né? Assim, contribuindo para a saúde coletiva de modo alopático. Melhorou? Melhorou. E assim, vez ou outra, eu escuto aquelas vozes ainda, né? Antes que eu falo voz, eu não sou esquizofrênico. Mas desde pequeno tem um probleminha que eu converso com gente morta também. Alguém aqui fala, já passou por isso? Aí eu falo assim, gente morta? O que é isso, gente morta? Espírito, né? Então, além de espírito, né, tem outros seres que não são bem humanos, mas também que estão nos andares de cima. O tema que foi pedido para eu falar aqui, uma crise de controle, mas antes eu senti um impulso muito grande de falar sobre um pouco de multidimensionalidade. Eu preciso que alguém cronometre o meu tempo, porque eu me perco e vou fluindo. Né? Falo, não falo mais. A hora que falta 10 minutos você me avisa, ou alguém me avisa, dança uma lua lá no fundo, eu vou saber. É boa coisa. Mas tem que avisar, porque às vezes eu acho que não é humano, né, cara? Quer dizer, encarnar. Então, pessoal, olha só. Deixa eu falando, eu acho muito interessante. Muitas pessoas me perguntaram, o que você está achando desse pai da consciência? O que você está achando, né? Eu penso, o que eu vou falar? A oportunidade excelente para que muitos públicos, muitos perfis, muitas culturas se entrelacem, se comuniquem e vejam o que pode fazer de bom, cada um no seu quadrado, cada um no seu contexto, contribuindo para algo maior que talvez ainda nós não consigamos ver neste momento. Ou talvez vocês já tenham visto, não sei, vai que alguém tem visão remota e avancem nas linhas temporais. Então, vamos lá. A gente falou de espiritualidade aqui, nós falamos, obviamente, falamos de espiritualidade, falamos também de espíritos, certo? Mencionamos aqui, por exemplo, espíritos langres e elementais. Mencionamos aqui também extraterrestres. Faltam intraterrenos e introcílocos. Tem esse povo aí também, né? Então, vamos lá. Só para a gente entender o que é um espírito, de forma bem simples. O que é um espírito, né? Eu preciso aqui de duas pessoas para fazer um teatrinho rápido. Você não vai falar nada, só vai ficar parado para eu usar como exemplo. Alguém precisa ser figurante ou cara. Por favor, vem. Aí já tem um mais outro. Vem também, obrigado. Meu Três? Ok. Vamos lá, deixa eu ver. Então, você quer ser o bonzinho ou o malzinho?
Daqui a pouco. Isso aqui, a nossa amiga Cleusa está aqui. E a nossa amiga Cleusa, ela teve uma pessoa querida a ela que deixou o corpo físico e foi para outro lugar. Que lugar é esse? Às vezes, essa pessoa que é querida a ela continua ocasionalmente, se estivermos num padrão talvez elevado de vibração, visitando-a com frequência ou não, e quem sabe até inspirando ela em boas situações. Ou seja, essa pessoa querida por ela, nós chamamos aqui de espírito porque deixou o mundo da matéria, da fisicalidade. Ou seja, desencarnou, morreu, game over, alta celestial, o que vocês pensarem. Mas, alta celestial, gente. Eu trabalhei com farmácia clínica também, né? Então, às vezes, quando eu recebi alta celestial nos hospitais. Mas acontece, infelizmente. Peraí. Quem quer ir para o céu ou para a quinta dimensão? Levanta a mão. Quem quer ir para o céu aqui? Levanta a mão. Só vocês? Vocês que levantaram a mão. Vocês sabiam que para vocês ir para a quinta dimensão ou ir para o céu tem que morrer? Ah, bom. Aham. Pelo menos é o que se fala desse corpício lindo, maravilhoso, sarado. Vocês estão vendo aqui, tá vendo isso aqui, gente? É o exemplo, lá no Brasil, a gente fala de tanquinho. Você sabe quem com a barriga tanquinho? É porque antigamente as lavadeiras iam lavar naquele tanquinho, no batedor, ali que foi falar nisso. Era isso? E ali era tudo rígido, duro, né? Mas aqui, ele e eu temos uma grande... usina de ectoplásmica. Então aqui, não sei se vocês perceberam, é muita santidade. Quer dizer, ao invés de ser um tanquinho, tem 3 edredons ainda passando. Mas veja bem, esse rapazinho aqui, ele continua, que foi amigo dela, continua existindo. Só que ele não está no mesmo plano que ela consiga perceber. Supõe-se então, o cara chegou, visitou, e ele é bonzinho, certo? Você não viu, mas às vezes sentiu uma lembrança assim, sentiu inspiração. Ah, aquela pessoa fazia assim. Aí lembra de uma música que gostava. Coisas parecidas a isso, ok? Agora, se esse aqui for malzinho, às vezes, vamos supor que é um beberrão. É do beberrão, todo final de semana, dando vexame. No Brasil a gente fala tropica, mas não cai. Quer dizer, tropeça, mas não cai. Né? Então, assim, fica lá, às vezes, estimulando. Leva um pouquinho, porque eu estou perto e eu vou absorver. Aí uma combinação não tão boa. Isso é um espírito. Ok? Obrigado, pessoal. Depois eu chamo mais pessoas. Obrigado. Aí vem o que acontece. Essa pessoa, esse ser, embora tenha deixado o corpo físico, ele foi no que eu chamo de 4º andar. Imagina conosco que nós estamos no 3º andar. Beleza? Imaginou isso? Nós estamos em qual andar? 3º, certo? Aquela pessoa ali, ele foi para o 4º andar, ou talvez eu vou andar acima, a gente não sabe qual, 3.9, né, 4, 4º andar. Só que, para a gente compreender um pouquinho, quem está no andar de baixo não vê, não sente, não ouve, a não ser que seja psíquico ou médio, quem está no andar de cima. Sabiam disso? Então isso é meio complicado, porque quem está no andar de cima vê todo mundo que está no andar de baixo. Eu, que moro sozinho, todo mundo achou que eu ia se sentir solitário, eu sou solitário mesmo, eu gosto disso. Todo mundo achou que eu ia ficar muito triste, deprimido. Começaram a me dar plantas. Eu falei, cara, morri. Eu não consigo cuidar nem de mim direito, vou cuidar de planta. Aí me deram uma planta toda espalhafatosa lá, que vocês acreditam que no outro dia ela nasce com flores? Aí eles disseram que é um lírio. Eu fui e coloquei o nome dele de Juvenal. Aí eu cheguei pro Juvenal, o Juvenal estava lá, né? Eu fiquei 2 dias, eu esqueci dele. Eu cheguei no outro dia e falei assim, Juvenal, cara, não dá. Vamos nos arrumar aqui, eu já chequei, já voltei, não sei o quê. E a hora que eu percebi, e eu não sei se vocês já perceberam, quem tem planta em casa? E tem uma relação boa com as plantas.
Se você viaja e para de comunicar com vossas plantas, em algum momento, quando você chega, a planta está meio morta. Aí você chega lá, né, e fala assim: oh, minha filhinha, meu filhinho, mamãe voltou, papai voltou, não sei o quê. E começa a conversar. De repente aquela planta estava assim, volta. Aquela planta, ela, teoricamente, ela não vê você, não vê a gente, o Juvenal não me vê, não me ouve, mas existe alguma coisa, alguma relação energética que ele sabe que aquele ser que está ali, de alguma forma, está conectando ele novamente. Um poeta, que eu acho que é brasileiro, talvez seja português, eu não sei, chamado Mário Quintana, ele fala que para os peixinhos de um aquário, quem coloca a água é Deus. Olha que coisa mais interessante, não é? Então veja bem, onde é que é a fonte de tudo que existe, a origem de tudo que habita? Imagina um prédio. Nós estamos em qual andar? Terceiro. Aquele rapazinho que o Fabiano fez ali agora está no quarto andar, ou talvez algum outro acima, correto? Beleza. Tem seres que estão em quinto andar, quinta dimensão. Tem seres que estão em sexto andar, sexta dimensão. Onde é que está Deus dizer tudo? Aquilo que a gente pode imaginar com Deus, eu costumo dizer que está lá na cobertura. Lugar bom, né? Então vamos ter para cobertura um dia, não quer? Você quer ou não quer? Pois é. Ganho de consciência ajuda bastante. Então, isso é multidimensionalidade. Existem seres que estão em outros apartamentos, até mesmo no mesmo andar que nós ainda não conseguimos captar. Existem seres que estão até mesmo em andares superiores e nós não conseguimos interagir muito bem com esses seres. Então, isso que eu mostrei aqui é um espírito. Aquele corpo físico, ele pereceu, mas existe um espírito. Existe uma outra forma de vida que está tendo uma experiência momentânea no corpo físico. Até que entendemos mais ou menos, vulgarmente e resumidamente, o que é um espírito. Beleza? Ok? Ótimo, isso é muito importante. Outra coisa que eu acho legal a gente saber. Vocês ouviram falar sobre chakras, corpos sutis, 7 corpos. A gente vai falar muito sobre 7 corpos, né? Certo. No trabalho que eu faço, eu trabalho com 744 corpos sutis. Mas vamos nos ater a esses 3 principais. Chakras. Todo mundo sabe o que é chakras? Alguns não sabem, né? Posso dar uma explicaçãozinha errada pra você entender? Eu preciso, deixa eu contar aqui, sou de conta que sou letras, minha graduação e não converso. Eu preciso de 5 pessoas, 6 pessoas, pode ser? Vamos começar com 3. Por favor, venham correndo que eu estou com pressa, senão vocês vão demorar. Isso, vem cá, Jorge. Fica aqui, olhando para lá. Por favor, você aqui, atrás do Jorge. Vem cá, Flor, vem cá. Você aqui. Massa, vem cá, Paula. Você está aqui mesmo. Gente, é encenação, só para a gente entender um pouquinho. Eu ceguei aqui. Vamos lá. Aqui, um pouquinho mais para trás. Ok? Tá. Vou passar por trás. Parece escrito, é bom para isso. É a pegadinha, né? Uma vez eu participo de um centro espiritualista, eu também sou sacerdote de Umbanda e sigo uma linha Sufi universalista, que é dos Mevlev, a ordem Mevlev, que os Derviches Sotopirantes. E aí um dia eu cheguei no Lar de Maria, que é o centro espiritualista que eu participo, a hora que eu cheguei assim na porta da sala, igual esse aqui, o salão, não tão grande quanto esse, ali onde está mais ou menos, tinha uma porta e eu vi um espírito assim e começando a fechar na porta, né? Eu te vi, vou atrás de você. Cheguei lá, o espírito sumiu. Onde será que foi? Sabe-se lá, né? Aparatou, entrou pro portal, alternou um pouquinho a vibração e voltou para o quarto andar. Opa! Jorge, você tem a difícil missão de ser o corpo físico. É difícil, né? Ok, eu esqueci seu nome. Marisa, você tem a nobre missão de ser o corpo do biblioteco. Pode ser? Ok?
Meu Deus, eu esqueci o nome. Sueli. Sueli, você tem a honorária missão de ser... Deixa eu ver, um corpo astral, pode ser? É? Eu sabia, né? Mas é... Paula, você tem a difícil missão de ser o corpo sutil mais elevado possível. Aqui da estrutura, o Japão é o Jorge. Secretário Jorge. Você é o corpo sutil mais elevado possível. Tá vendo ali aquele rapazinho segurando ali, porque tá morrendo de sono, quase caindo? Pois é, o nome dele é Juliano também, né? É. Então o Juliano, ele é a mônada, ele é a centelha ali, a mônada, a centelha. Deixa ele quietinho lá, mas fica aqui, olhando para lá. O que nós temos para entender como que a energia da fonte lá do andar superior chega até nós? Por senso comum, por clarividência, por vidência, nada tão empírico que talvez alguém já não tenha estudado. Vem cá, vamos chega perto. Isso, tá bom. Sai toda uma conexão, todo fluido energético, toda energia que sai desse rapazinho aqui e vai sutilmente... Gente, eu estou mostrando escadinha, mas corpos sutis não são escadinha, escada, degraus, assim não. É tudo junto, misturado, emaranhado, são frequências. Eu chamo corpos sutis de estações frequenciais, aonde a energia da centelha, ela vai se moldando com o perfil daquela estação frequencial até chegar na ponta que é a fisicalidade. Então essa energia sai de lá, vem aqui no corpo sutil mais elevado possível, o corpo elevado sutil, no corpo sutil elevado, mais elevado possível, aponta, ó, naquela direção. Passou por um monte de corpos aqui e chegou no corpo astral. O corpo astral já tem uma grande conexão com o corpo físico. Então aqui sai, por exemplo, veja aqui, posso tocar nos seus chakras superiores? Posso tocar no seu coronário? Então aqui sai energia, um fluido, um fio, um cordão. Gente, tanto espiritismo vai falar de cordões fluídicos, espiritualidade oriental vai falar de cordões fluídicos, só pesquisar os que encontram. Então vai ser um cordãozinho sutil que sai daqui e vem para o corpo do pleteio. A sede dos chakras é no corpo do pleteio. Sede, a bateria dos chakras. Então ele sai para cá, vem para cá. Densifica um pouquinho mais e vem para a parte final do chakra, que a gente acha que é posso olhar a sua cabeça? Que está no físico. Porém, o que ancora a energia do chakra nesse corpo físico chama-se glândula. Então, todos os chakras vão ter glândulas. Aliás, olha só, toda essa energia que vem lá da centelha, que vai passando, emaranhando, sabe? Se convertendo aqui em mixidade, energia mais densa, chega no corpo físico, nas principais glândulas. Até aqui, ok? Beleza? Então tá bom, veja bem. Quando essa energia chega bem aqui, essa energia é capaz de ajustar algo chamado homeostase. Ó, tem nome feio esse, mas vai ser muito bonito. Tá aí minha nova planta, vou colocar o nome de homeostase. Pode ser que o povo ache que eu gosto de planta. Gente, eu não gosto de planta, o povo fica me dando planta. Mas alguma coisa tem aí, então, que se abra aí as plantas à vida. Eu tenho um apertamento, não é um apartamento, é um apertamento. Então vamos lá. Ó, essas glândulas liberam no corpo hormônios. Esses hormônios bem ajustados dão uma sensação boa na fisicalidade, né? Coloca tudo ajustadinho, ajeitadinho, e é o que nós chamamos de uma boa homeostase. Agora eu preciso de duas pessoas. Venha, ai, Deus, mas sobrar uma qualquer, né? Xana não. A Xana, pode vir. Isso aqui eu vou finalizar disso aqui. Quando um espírito às vezes se aproxima e o físico não tem a vidência, a clarividência, e quer se comunicar, muitas vezes, vem cá, o espírito chega aqui, vamos ficar por trás que você é mais alto. Mas não romper os cordões políticos não, tá? Então, esse aqui é um espírito elevado, de luz. O Gador de Mar está por aí? Não? Alguém sabe uma colônia espiritual aqui de Portugal?
Não? A mais... Hã? A colônia de Mafra? É isso? Então, veio da colônia de Mafra. Antes disso passou lá em Aruanda, passou lá em nosso lar, veio de lá. E ela quer trazer inspirações boas a esse rapazinho aqui. Muitas vezes ela vai se conectar, chega mais aqui, por favor. Você, isso. Ela não vai entrar, mas ela vai tentar fazer com que a energia mental dela se conecte a esses fluidos, cordões energéticos para chegar até ele, segundo o espírito de luz. Quando isso acontece, a homeostase aqui está boa e está se sentindo bem, confiante, legal. Mas aqui sofreu, passou por uma fechada no trânsito. Como é que eu falo isso em português de Portugal? Já falei certo? Sim? Uma fechada no trânsito. E aí ele sentiu raiva, chegou até a 12ª geração daquela outra pessoa, do outro motorista. Essa vibração não conseguiu deixar esse espírito aqui tão presente. E aí veio o espírito Shana. Vem cá. O espírito Shana, aguardando aquele momento que a vibração do rapazinho fosse diminuir para que pudesse fazer terrorismo. Entendeu isso? A mesma forma de conectar-se de um espírito elevado vai ser a mesma forma do outro espírito. Como é que eu vou saber sobre isso aqui? O que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu estou cultivando de vibração. Decorem isso. Sentimentos geram pensamentos, pensamentos geram comportamentos, comportamentos geram hábitos, hábitos, tudo isso aqui molda a minha vibração e me coloca em uma frequência, uma estação frequencial. Então, se eu sinto uma coisa boa, eu penso uma coisa boa, o comportamento começa a ser bom, a vibração começa a ser boa, e eu estou na elevação frequencial do outro espírito. Mas, se eu estou na raiva, na ira, na ganância, qualquer outra coisa parecida, aqui eu não estou conseguindo manter essa vibração. Certinho? Então, isso aqui eu expliquei um pouco sobre corpos sutis, sobre chakras, como que essa energia do mundo espiritual chega até a fisicalidade. Olha que bacana isso, né? Por isso que Reiki funciona. Por isso que o magnetismo funciona, por isso que a apometria, né? Tanta coisa funciona. Pessoal, uma salva de palmas para todos os nossos donadores aqui. Então, isso eu queria criar essa conexão para saber se ainda está terminando entrar no meu tema. Competência, matriz de controle. Então, matriz de controle, pode passar, por favor. Olha, vamos pensar o seguinte, vamos pensar em universo. Sabe o que é o universo? O universo, né? Então, o nosso universo, gente, quando eu vou falar de matriz de controle, eu estava ali atrás, ninguém se problema, eu gosto dos meus slides, eu começo a galetar tudo, a Ana Paula já sabe, e eu começo a fazer na hora, e vem a entidade fala isso, e vem o obsessor fala aquilo, eu falo assim, o que vocês querem? Dá sossego, respira. Eu mando os obsessores, as entidades vão respirar, porque eu também estou precisando, né? Então, quem sou eu dentro dessa multidimensionalidade que eu acabei de mostrar? Já pararam para pensar nisso? Eu vou pensar de cima para baixo. A fonte do que eu não sei onde ela está, onde que é a cobertura do prédio dela, ok? Não sei. Mas vamos supor que ela está aqui acima desse universo, certo? Um universo, de acordo com a nossa ciência no momento, um universo, ele vai possuir aqui 200 bilhões de galáxias. Nosso universo possui 200 milhões de galáxias. É bilhões, gente, é bilhões. Não, vocês já sabiam disso? Alguns talvez já, né? Uma dessa galáxia, uma só, pelo menos a nossa, supõe-se que tem 100 bilhões de estrelas. Uma dessas 100 bilhões de estrelas, pode passar, por favor? É um Sol. É a nossa estrela, também chamada de Sol. Esse Sol, essa estrelinha pequena, anã, que está dentro de um grupo de 100 bilhões de estrelas, que estão dentro de um grupo de 200 bilhões de galáxias, tem
8 ou 9 planetinhas circundando ele. Um desses planetinhas chama-se Terra. Terra, Chance, Gaia, Tiamat, Urântia, o que você quiser falar. Dentro desse planetinha chamado Terra, nós temos pouquinho mais de 100 bilhões de seres humanos encarnados. Nesses 100 bilhões de seres encarnados, um deles é você. Gente, é isso que nós somos dentro do universo, da multidimensionalidade. Eu sou uma pessoa, nós somos uma pessoa de um grupo, um indivíduo de um grupo de 100 bilhões de indivíduos, de 8 bilhões de indivíduos, que estão dentro de um planetinha pequeno, chamado Terra, que circunda uma estrela, que é uma estrela que tem 100 bilhões, né, 999 milhões, sei lá, de irmãs, de estrelas irmãs, que provavelmente tem um monte de planetas circulando as estrelas irmãs. Então, entendendo? E esse grupo de estrelas aqui forma 200 bilhões de galáxias. Cada galáxia com seus 100 bilhões de estrelas. É isso que nós somos. Então, quem sou eu na multidimensionalidade? Para gerenciar tudo isso, pode passar, por favor, nós temos o que nós chamamos de matriz de controle. Todo e qualquer planeta, tem gente que acha que até hoje Deus criou a Terra só pra gente. Não é? Rapaz, esse Deus que criou o planeta Terra só pra gente, esse é o que estava fazendo, hein? Você nem olha, mas vamos lá. Ó, disso aqui, pessoal, todo o planeta ele tem um programa chamado Matriz. Todo o planeta, nós somos mais ou menos 340 planetas, só o nosso planeta, em situação de exílio e terceira dimensão. Como você fala, sabe, essas coisas tudo? Eu estudo bastante, um ET, gente, essa não tem como. Ah, você é livre? Tenho, mas às vezes dá som. Então é isso aqui, é tudo canalizado. Eu vou dar um curso amanhã, por exemplo, 100% canalizado. Mas vamos lá, ó. Você sabe que é um computador, não sabe? Aqueles antigos, nossa, coisa linda, mas aqueles trambolhos que ficaram, sabe que com trambolho? Ok? Então, imagina comigo que tem aquela CPU, que assim falaram anteriormente. Se eu estiver falando muito rápido e vocês não estiverem entendendo, por favor, me pergunte. E parando o catete, eu tenho um problema muito sério. Eu tenho TDA. Eu sou capaz de 5 segundos depois de esquecer tudo que eu falei. Eu tenho que perguntar a vocês. E eu vou perguntar, por exemplo, onde é que eu parei mesmo? O que eu estava falando? O que eu estava falando mesmo? CPU. A CPU, obrigado, CPU. Então vamos lá. A CPU, gente, a CPU que existia, que você tinha mais ou menos alguns anos atrás, é uma carcaça, é um equipamento, um dispositivo físico. Aquela CPU, ela precisa de alguns dispositivos e periféricos para fazer com que ela funcione. Certinho? Lembra disso? Placa-mãe, placa de vídeo, placa de rede, entre outras coisas lá. Arames, fios, qualquer coisa, eu preciso de tudo isso. Aqui, Emanuel, é a pessoa que sabe o que está falando, certo? Então, aquilo é uma estrutura física. Aquela estrutura física, aquele CPU, ele precisa de um programa operacional. Não estou fazendo propaganda, mas comumente esse programa operacional chama-se Windows ou Linux. Se tiver algum outro, eu não conheço no momento, mas ok. Então, esses programas é o que fazem a CPU funcionar, certo? Ou esse programa operacional. Compreenda que a carcaça é um planeta. O Windows ou o Linux, que é o programa operacional, é a matriz. Nesse caso aqui, a nossa matriz, originalmente, era uma matriz de experiências de laboratório. Há muito tempo atrás existiu uma guerra nas galáxias, que não é Star Trek, e nem guerra nas estrelas, mas existiu. Né? Isso foi meio que vindo de lá, essas coisas. E o que aconteceu? Teve uma guerra. Com essa guerra, tiveram que colocar
em muitos planetas as vítimas da guerra. E um desses lugares foi o planeta Terra. Na primeira batalha somente, foram aqui, ó, Guerra de Órion, na primeira batalha, 25 estrelas. O nosso Sol é uma estrela. Mas nosso Sol não foi, né? That's over, baby. Porém, 25 estrelas, 260 planetas, 1,47 trilhão de seres pensantes dizimados. Onde é que vai tanta gente? Muita gente foi colocada na Terra. Aí, colocado na Terra, muita gente que veio poderia ser louco de guerra, mercenário de guerra, soldado de guerra e vítima de guerra. O que aconteceu pela Terra? Ele ficou insuportável vibracionalmente. Você consegue imaginar? Onde tudo era paz e amor e... paz e amor, só isso. Então, onde tudo era paz e amor, aí de repente chega o pessoal extremamente sofrido, com memórias de dor dilacerantes. E aí, o que o pessoal tentou fazer? Né? Conta-se nas lendas dos ETs que fala assim: vamos acabar com tudo, é mais fácil. É começar a acabar, destruir a Terra e tudo mais. Diz a lenda que um cara chamado Sananda, você ouviu falar de Sananda aqui? Sananda, que lá na Bíblia é Jesus, né? Depois veio a ser Jesus futuramente. Sananda levantou e falou assim: não pode deixar. Eu vou chegar lá perto da Terra e vou suscitar ela energeticamente com minha própria vibração, até que os seres que lá estão consigam ter maturidade emocional, mental, sabedoria, para lidar com essas dores e assim poder voltar para os seus mundos mais ditosos. E foi isso que fez, que aconteceu. Só que o sofrimento era tanto que um grupo não é das organizações políticas, mas é uma organização chamada Confederação, colocou na Terra uma camada de energia chamada barreira de frequência, justamente para que os seres que viessem para cá pudessem esquecer da dor da guerra e recomeçar. Só que isso fez uma troca da matriz. A matriz foi corrompida e, neste momento, o que era para ser quase agora uma matriz de experiência de laboratório, tinha muitos projetos aqui acontecendo, não apenas a raça branca, ou seja, o ser humano. Então, essa matriz ela foi corrompida. Sabe quando entra um vírus lá no seu sistema de computador e começa a afetar o sistema operacional padrão dele? Foi mais ou menos isso que aconteceu, porque foram infinitos, não foram infinitos, foram centenas de milhões de downloads feitos sucessivamente dentro daquela pecinha chamada CPU. Isso fez com que a matriz se corrompesse. Pode passar para o próximo, por favor. O que era para ser uma matriz de experiência, coisas boas e agradáveis, para que todo mundo pudesse relaxar, ficar tranquilo, arejar a mente, se curar e sair fora, infelizmente foi se tornando cada vez mais um reflexo da guerra. E veio então como a matriz, que agora é uma matriz de controle, daqui uns tempos será uma matriz de regeneração, certo? Com a matriz de controle começou a operar e está operando ainda no dia a dia. Por exemplo, no auto-julgamento. Ninguém que se auto-julga para negativo, né? Ou será que sim? Por exemplo, se eu chamar alguém para te falar uma coisinha aqui na frente e você voltar e dizer: nossa, esqueci de falar isso lá na frente, que era muito importante, vai ser julgado. Coisa simples. Às vezes o professor, a professora, às vezes o filho, a filha, marido, esposa. A autossabotagem, tem pessoas que se bloqueiam sem querendo e sem perceber. Vitimização e medo de escassez também são outras duas ferramentas que a matriz de controle está fazendo dia após dia com a gente. Por que a matriz de controle tem esse objetivo de fazer esse programa acontecer? Porque a matriz,
não quer, decora o que eu estou falando, a matriz de controle não quer que ninguém desperte. Eu falei hoje cedo para a Paula, despertar é fácil. Você vem num curso dele, tem um choque de informação, tem uma experiência de meditação, tem uma experiência mística, acordei para a vida. O difícil é sustentar o despertar. O despertar ele se sustenta muitas vezes no que a gente chama de expansão de consciência. E a expansão de consciência, feita de forma saudável, é aquela que a gente não pode parar de querer ver o que tem além dessa realidade que a gente está vendo dia após dia. Repito, a matriz não quer que ninguém recorde a existência cósmica. Tudo fica aqui no ciclo contínuo de reencarnações, que em alguns lugares é mencionado como roda de samsara. Já ouviu falar do ciclo contínuo, ciclo compulsório de reencarnações, onde todo mundo é obrigado a reencarnar de uma forma ou de outra? Nem que seja, desce lá para você aprender isso. A configuração da matriz nos leva a isso. Próximo, por favor. Tem esse cara aqui, ele é espírita kardecista do Brasil. Ele é eu não sei se ele é juiz de direito, mas ele é muito bom no que faz. Então, sim, eu sou uma pessoa que eu quase não paro para ouvir palestra de ninguém. Por isso eu falei, realmente seguidor de ninguém, não conhece de nada. Mas esse cara, do Dutra, é bem interessante. E ele começou a mencionar um pouquinho sobre a matriz de controle no Brasil. O que começou a acontecer? Os próprios do movimento começaram a podar ele. A matriz de controle vai fazer de tudo também para que você não desperte outras pessoas. Até porque você que tem uma experiência que vai tentar levar isso para sua família ou para alguém que você gosta bastante, isso não vai ser aceito. E sabe por quê? Cada um tem um tempo. Cada um tem um processo, cada um tem um momento que é totalmente diferente do seu. E não quer dizer que porque essa pessoa não esteja na mesma vibe, na mesma onda que a sua, ela não esteja sessionando junto também, ou da forma dela. Isso é importante de saber. Então, Dutra vai falar da prisão interior, que é feita pelo orgulho, culpa, necessidade aí de posição. Isso causa, infelizmente, sobre cada um de nós, uma dor espiritual. Dor espiritual, mantida pela rejeição do amor de Deus. Porque nós, depois que foi colocado esta barreira de frequência, nós começamos gradativamente a perder a comunicação direta com quem? Eu falei o quê? Com a centelha. E aí, espíritos mais elevados possíveis não conseguem chegar tão próximo da Terra e tem que fazer igual o Yeshua Sanat que Jesus fez, que é descer os planos, se preparar para entrar em um lugar como nós. Opa, não é criança, né? Tá tudo certo. Vocês ouviram isso? Você ouviu? Ah, tá, ok. Jesus não tem noção do que eu passo. Uma vez eu estava saindo do centro e uma amiga que fazia trabalho de Uber foi lá na outra amiga em casa. Eu olho assim, estava de noite, né? Eu olho assim e falo, e esses 3 indianos aí? Uma olha para a outra, aqui, você está vendo alguém aqui? Eu, Mas é isso. Então, Dutra, ele acha, ou ele supõe, ele afirma, que a vivência do Evangelho de forma íntima podem, em algum momento, nos levar a conectar novamente com a centelha que se conecta diretamente com Deus. É um caminho. Esse caminho ele tem que ser feito de acordo com Dutra, na vivência do Evangelho, Evangelho está na Bíblia, né? E também na prática de reforma íntima, na reconstrução moral do ser, na prática da caridade, da fraternidade. No meio extraterrestre, nós não falamos a caridade, nós falamos a fraternidade. A diferença entre fraternidade e caridade é o seguinte: caridade é o ato. Você chega ali, talvez ali fora, alguém pede alguma coisa, você oferece essa alguma coisa. Ou às vezes organiza, por exemplo, igual ao Altar de Maria, que nós organizamos cestas básicas mensalmente, roupas de doação, e fazemos um gesto de doação. Então a caridade nesse caso é a mansão.
Já a fraternidade, na percepção dos ETs, dos extraterrestres, é um sistema de modo de viver. Entendeu a diferença? Então é isso. Bom, próximo, por favor. Função da matriz de controle e fornecimento de energia para arcontes. O que é arcontes? São aquelas consciências que são os mercenários loucos de guerra que vieram da guerra e depois que colocaram essa retorno frequencial ao redor da Terra, eles assumiram o controle da matriz como fez ela. O que era uma coisa linda virou uma coisa mais de sofrimento. E assim eles falam assim para a Sueli, né? Vão tentar fazer com que a Sueli fique, sabe, repetidamente no ciclo só de reencarnações e você não tenha seu desenvolvimento, sua autonomia com a fonte e não sai do planeta Terra, porque eles não podem sair. Isto lá fora, sabe, se eu falar a palavra desova, vocês vão entender? Sim? Ok. Essa desova, esse jogar de consciências aqui dentro da Terra, no tempo estelar da Superconfederação, quando a Superconfederação chegou e colocou, né, a parte como que era, de um lado ficou um grupo, de outro lado outro grupo, certo? Então, quando esses seres vieram para cá, eles começaram a tomar esse controle. Mas quando isso aconteceu, no tempo deles lá fora, foi mais ou menos 3 anos e meio atrás. Não é que nós fomos esquecidos, nunca fomos. Nós, de certa forma, estamos trabalhando com um tempo totalmente diferente deles, porque para nós é bilhões de anos atrás. Para eles, 3 anos e meio atrás. Então tem pessoas que falam assim, que descobriu o ET, né, essas coisas, ou alguma coisa parecida. E aí, o que eu faço? Não, 3 anos e meio atrás, está acontecendo. Uma coisa, a matriz de controle ela é cheia de configurações. Você que é psíquico, vulgo médio também, seja de incorporação, seja de canalização, seja de psicografia, seja qualquer coisa. A matriz de controle ela tem uma regra. Todo e qualquer ser que se conecta a você só vai poder falar com você, através de você e por você, aquilo que você já lhe arcabouço mental. Se você acreditar, pode dar um exemplo. Uma vez eu cheguei, eu passei por uma consulta com uma entidade, que lá no Brasil nós chamamos de preto velho, são, né, os psicólogos, o mundo espiritual, e vi que um falava sobre o celibato, estou falando muito com as próprias palavras, o celibato de Jesus. Jesus, Yeshua, né, da nossa Bíblia. Outro dia, com outro médium, eu vi com outra entidade, não da mesma falange, mas da mesma categoria, outro preto velho, falou, isso foi tempos depois, falou de Jesus ter tido família, ter casado e gerado filhos. Um dia eu cheguei para o mentor e falei assim, mas por que um falou uma coisa e outro falou outra coisa? Aí o mentor explicou, esse médium aqui, pensa, acredita desse jeito. Esse outro aqui tem abertura para essa outra linha de pensamento. Já que tem abertura para esta outra linha de pensamento, o mentor dele vai poder falar tranquilamente nessa linha de pensamento. Então, entendam isso também. Ok? E tem muitas outras coisinhas, regras. Quando eu fui falar de matriz de controle, eu fui permitido falar apenas, aqui na Europa, por enquanto, 30% a 40%. Então tem muita coisa que não estou falando, mas em questões mais fechadas eu falaria. Por que não falo? Porque tem, às vezes, assim, né? É complicado. Tem coisas que são verdades inconvenientes. Ok? Então aqui nós temos, para a roda de Sansara, para os reencarnacionistas, que é aonde que pega, né? Olha, você tem que depurar seus sofrimentos. Você já viu, Lúcio? Tipo, tem que depurar o sofrimento, tem que encarnar, tem que depurar os erros, os pecados, tem que ter, sei lá, aprendizado. E aí na teoria, né, do ressurreicionistas, tirei essa aqui, viu? Foi o dedo meu que tem TDA também. Aí tem pecado original, redenção divina.
temos tantas histórias de livros, né, de pessoas que se açoitavam porque pecavam contra Deus em pensamentos, palavras, atos. E a gente deu um ato de confissão por minha culpa, minha tão grande culpa. Né? Já viram isso? E tudo configuração da matriz de controle, porque, pode passar? Ah, não, pode deixar. Porque culpa, medo, principalmente a culpa, é o que mais mantém o ser humano preso na terra. E como que eles conseguem manter isso? De duas formas. Estabelecendo um ciclo de culpa, por isso autossabotagem, por isso vitimização, por isso medo, por isso crenças limitantes, ou simplesmente em uma das suas vidas foi lá e fez um tipo de acordo, contrato, pacto, implante, feitiços, chips e hologramas. Aí, por exemplo, deixa eu pegar outra pessoa. Todo mundo já participou aqui, né? Qual pessoa, amor? Posso usar você como exemplo? Sim? Dora, ok? A Dora, nessa vida, ela veio com a vibração de fada. Ela falou assim, vou ganhar uma encarnação do descanso. Vou poder descansar e vou cuidar da minha vibração, vou cuidar das plantinhas, vou cuidar dos animais, vou constituir uma família, vou ter com os amigos, coisa e tal. Lá na vida passada, mais ou menos na época da Babilônia, você lembra, não lembra? Na época da Babilônia, ela fazia parte de um grupo de sacerdotisas que tentava a todo custo ajudar o grupo dela a se conectar com quem? Com a fonte, ou Deus. Naquela ocasião, apareceu na devoção deles algum Deus que fez um pacto, uma aliança. E ela forneceu naquele momento uma energia. E às vezes esse Deus, que muitas pessoas fizeram, né, contrato com deuses lunares, aí na história da humanidade, às vezes esse Deus é isso aqui, ó, que é esse ser sugador de energia. Por isso é tão difícil muitas vezes eu sair desse jogo da matriz. Por mais que eu queira, as coisas não dão certo, é carro quebrando, é falência acontecendo, é eu não conseguindo compreender, por exemplo, o que eu preciso mudar dentro de mim, fora de mim, junto comigo e tudo mais. Estão vendo isso? Até aqui vocês entenderam esse contexto? É muita informação, não é? Mas por favor, não saiam daqui, vão aí no Marquês de Pombal gritar com ele. Se der uma coisa que eu não faço é conversar com o espumante. Falo isso. Né? Dora, você sabe como espumante? Não. É assim. A Dora chega pro Jorge e fala assim, nossa, eu fui lá no Mar da Consciência. Lá eles falaram sobre extraterrestres. E o Jorge, totalmente ao contrário do que é a posição dele, o quê? Isso é coisa do demônio, blá blá blá, e começa a falar. E aí a espuma começa a descer. Eu não falo com espumante, a senhora começa a espumar, é sinal de raiva-gamina. Então eu meio que ficar fora. O problema é que às vezes eu dou um sinal que eu quero leitura corporal, por favor, tenha uma leitura corporal, né? Que às vezes a pessoa está aqui, a conversa está chata, né, Juliana? E a gente dá aquela viradinha pro lado assim, acenando. Eu quero sair daqui o mais rápido possível. E a pessoa parece estar com a aura assim, né? Então, é o espumante disfarçado também, né? Pode ser. Ou mal resolvido. Mas, de todo caso, a matriz, ela vai criar, proporcionar uma coisa que nós sufis chamamos que é ilusões do ego. Ilusões do ego. No campo, na área extraterrestre, chama-se hologramas. Por conta, e também crenças limitantes na área terapêutica. Por conta dessa bagunça que virou isso aqui, desde 2019, a Confederação Galáctica, o Comando Estelar
que é onde os extraterrestres têm conexão, determinou o seguinte. Olha só, coisa. Comando Astra, né? Esses dias tinha um povo lá no Brasil falando do comandante Sharon, o comandante, né? Do comando Astra Sharon, ia canalizar. Eu não lembro a última vez que ele canalizou no Brasil, no mundo, no meio da Terra, acho que tem um tempão. Eu conversei com uma brasileira, para ver se vocês conheçam ela, a Mônica de Medeiros. Ela falou que desde os anos 90 ele não canaliza. Eu achava que era desde os anos 2000, mas ela falou que é 90. Então quem é que está canalizando no lugar? Está entendendo isso? Se o comandante não está aqui, quem será que está canalizando no lugar? Às vezes, o psíquico canalizador está cheio de boa intenção. E eu não duvido disso, que as pessoas têm muito boa intenção. Né? Mas pode acontecer. Gente, outra coisa que eu vou falar para vocês. Por conta disso aqui, extraterrestre não, confederado não é devocional. Ou seja, ele não vai falar Nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém já leu o livro de Urântia? Que? Só vocês? Sim, fala o livro de Urântia, a Bíblia dos Pleiadianos sobre nós. Né? Livro de Urântia. Só que o livro de Urântia, que é dessa grossura, quando eu li ele é um livro que infelizmente foi holografado. Tinha tudo para ser bom. Que fala sobre Pai, Filho, Espírito Santo, sobre Lúcifer ser o anticristo, o demônio. Aí começou com essas coisas cristãs. Então são as ilusões do ego, os hologramas, que infelizmente nós entramos sem perceber. A confederação ela tem muitas regrinhas para evitar isso aqui, ó. Muitas regrinhas. Você ouviu falar de alguém chamado o mestre Ascenso Saint-Germain? Todo mundo conhece, é famoso, né? Pois é, confederado. De 100% das canalizações dele que existem sobre a Terra nos últimos anos, eu penso, e a minha hierarquia espiritual também, uns 40% deve ser real. E as outras? Tem boa intenção no canalizador do médium, mas fidedigna com a fonte, uns 40%. Então nós funcionamos hologramas. Não tem a pessoa presa à roda de samsara, o ciclo infinito que alimenta energeticamente aqueles seres. Porque os eles não reencarnam. Quando eles começarem a ficar sem energia, eles não vão poder mais mudar o sistema de reencarnação na Terra. E aí vão ser obrigados a reencarnar. Está todo mundo desesperado lá de lá. Por quê? Porque nós estamos evoluindo. ET nenhum vai descer do céu para salvar a gente. Nós somos a salvação que nós estamos esperando. Decorem isso. ET nenhum vai, a não ser que o Jorge me produza uma arma nuclear que vai afetar os planetas do lar. Aí eles vão interferir. Né? Essas e outras cositas. Próximo, por favor. Tipos de hologramas. O encarnacional, que às vezes ele é muito mais cultural, é uma mentira, por exemplo, dita muitas vezes, contada tantas vezes que se torna parte ali da sua cultura encarnacional. O holograma kármico, quando esses seres, por exemplo, colocam na sua vida, por exemplo, a cobrança de um karma que você nunca teve. E o holograma hereditário, passado de gerações. Uma vez a gente foi fazer uma apometria na Virgem Maria de criança. E nós aloprimos a frequência, nós percebemos que uma dupla de um captador psíquico e um esclarecedor doutrinador captaram uma vida passada, que na apometria a gente chama personalidade, captaram uma vida passada de alguém que viveu em outro planeta. E esse alguém falou o seguinte: não, essa é a minha primeira vida na Terra. Por isso eu meu corpo físico aqui e agora está tendo tantos desafios. Beleza. Uma mesa assim, né? A outra dupla, eu estava coordenando a mesa. Aí eu fui lá e uma outra dupla falando que
alguém, né, era o captador falando que era uma Índia brasileira, uma Brasil, obviamente, sendo capturadas no laço por um homem branco. E naquela época, naquela altura, houve esse tipo de prática. Então, se a gente pergunta assim, se é a primeira vida aqui na Terra, como que tem essa vida de uma Índia ali, junto, nessa configuração? As minhas professoras explicando. Quando esse ser entra no corpo físico da mamãe, né, material genético de mamãe, material genético de papai, por exemplo, esse ser, ele absorve hereditariamente parte do karma familiar. Por isso que é muito difícil a gente ter certeza, por exemplo, em vidas passadas. Eu era isso, eu era isso. Pra você ter ideia que Chico Xavier é um cara... Bom, que a gente já conheceu, infelizmente eu não conheci ainda, né? Mas assim, ouve-se falar muita coisa. E uma das coisas que se ouve falar dele é que ele falava que, graças a Deus, as lavadeiras, as passadeiras estão nas zonas de casa, e são todas no céu. Porque aqui na Terra só tem os reis, rainhas, imperadores e imperatrizes. Entenderam isso? Tanto holograma, gente, é difícil entender. Né? É possível? É claro que é. Mas é difícil no nosso mundo atual saber o que é holograma e o que não é. Bom, hologramas mais comuns que eu falei para vocês, já o medo culpa, já falei. Um outro holograma muito comum, que é ali, ó, a crença em um Salvador divino, ou a crença... Gente, no Brasil, eu olhei a linha de tempo, no Brasil, a coisa tá ridícula. É uma canalização atrás de canalização. Não sei se vocês já viram algumas coisas. E ET que chega assim, Marisa, e fala assim, meus queridos, amados irmãos em Deus, ET não é devocional. Quando você canaliza um ET responsável, você vai ver que ele é totalmente equilibrado. Ele não é manhoso, ele não tem manha, ele não tem que ficar assim, olha, por favor, dê atenção. Ele não é carente. Então tem essas coisas que a gente está olhando. Então a linha temporal está mostrando o quê? O culto ao ET. Literalmente. Vocês vão ver. Se esse extraterrestre baixasse aqui, vocês iam ver o que ia acontecer. Igreja ou culto aos ETs. Eu dei um curso Conexão Estelar lá no Brasil, semana retrasada, daqui dessa turma. Ana Paula estava lá, não canso de falar isso. Ana Paula, do nada, não sei como que ela chegou até mim, achou que posso ver de mar. Mas a Ana Paula falou assim, eu vou aí. Eu pensei, isso não vai vir não. Ela mora numa ponta, eu moro no centro, ela mora numa outra ponta. Não vai vir de jeito não. Aí eu olhei, né, o vídeo dela, ela estava lá em Londres, eu falei, não vai chegar a ter. A mulher chegou. E o desejo dela de entrar nessa história era tanto. E aí, isso foi na sexta-feira, comecei o curso, terminei no domingo, onde eu falo os desdobramentos da fonte, até fiscalidade, aula da matéria de controle da exopolítica, exobiologia, como que se sai do planeta de forma saudável e conectar na nave que eu só voltar sobre quem quiser. E aí, no sábado, eu falei para o pessoal da hierarquia, eu falei, olha, hierarquia, quando eu falo, é o pessoal que está nos andares de cima, viu, Sali? Então eu falei com ele assim, olha, vai em português de Portugal, né? Eu não consigo raciocinar para falar. Eu falei assim a eles, seria muito bom se vocês pudessem, de alguma forma, se mostrar para o pessoal, é possível? A gente vai ali para o pátio, passa uma navezinha, sim. O meu mentor é um mentor muito centrado, ainda bem que ele é centrado e equilibrado. O mentor ele é um zeta retículo arcturiano. Aí o que ele falou para mim? Nós não temos nenhuma obrigação de nos mostrar a vocês. Eu, entendi, muito obrigado. E aí ele falou assim, acho que ele ficou com dó do povo e não de mim, falou assim, mas não custa nada vocês sentarem. Aí nós fomos para lá e pensei, não vai vir nada. Aí de repente começou no céu passar. De repente uma estrela, né? Estrela. Não tinha como ser avião, tá, gente? Porque a velocidade era tremenda. E outro,
Se uma estrela está vindo assim, isso aqui é uma estrela, está vindo assim, e faz isso aqui, ó, um zigue-zague assim, não pode ser avião, concorda comigo? Ana, você viu quantos aqui é dia? 8, né? É o mérito só do pessoal do curso. Esse pessoal existe. E a função deles aqui é, de certa forma, é ajudar com que a gente saia da matriz de controle. Ajudar com que a gente compreenda, exerça bem nossa encarnação com os seres humanos, que a gente faça bem a tarefa de casa e volte. 10. Obrigado, firmar tempo, com fé em Deus. Vamos lá. Sofrimento como moeda. Eu só vou poder ser rico aqui se eu trabalhar igual um condenado. É uma possibilidade. Evolução somente via reencarnação. Quando eu fiz curso de espiritismo, uns adiantadores mandaram fazer, quando eu sabia o que era direito, aí eu fui lá fazer curso. Na época da pandemia, a gente fazia online. E eu caí em uma sala de Zoom, onde tinha um senhor que falou conceitos como purgatório, como o mal, coisas assim, né? E que a evolução nem direitinho, só acontecia através da reencarnação. Ou seja, quem estava no plano espiritual não reencarnava. Gente, convenhamos, esses seres que estão na quinta, quarta dimensão, continuam a vida do jeito deles. Não tão assim prazerosos quanto a nossa, né? Que aqui a gente tem algumas coisas que lá não tem. Por exemplo, sabe aquela comidinha que você adora? Que só você gosta? Aquela que só te pensar. Aí você chega do lado de lá, você vai comer a comidinha? Não, não tem. Se você for espírito, às vezes não tem, né? Enfim, pode acontecer. A evolução é contínua, ela é ininterrupta. Esteja você onde você estiver. Opa, chegou o cantor de Sacra lá. Você sabe que eu sou exorcista nas horas vagas? Exorcista. É que chegou um cantor aqui que começou lá assim, porque já, você está 2 minutos atrasado, aqui já menos um. Aí, por exemplo, quando eu canto, eu exorcizo os maus espíritos que estão no ambiente, inclusive os encarnados. Mas eu não posso. Lá na França, meus colegas de quarto descobriram que eu sou um ronfli. O que é ronfli, cara? Roncador. Mas eu não sei se você sabe, nós homens roncamos porque nós temos um instinto primitivo de afastar os bons espíritos para que não peguem nossas esposas. Vai que dá certo. Não, entregar a parceira é difícil, não é? E elas fazem mesmo por nós? Não sei. Perguntem a elas. Mas nós somos cavalheiros, né? A gente é cavaleiro e a gente faz por elas. Tem mais um? Nossa. Aí. Então, o primeiro modelo de matriz da Terra era o modelo laboratório. Matriz laboratório. Foram muitos os planetas criados por conta da guerra para desenvolver aqui raças que perderam genes, que vieram para cá para desenvolver nossos projetos e daqui evoluir e voltarem. Essa é uma possibilidade. Onde tinha uma criação intencional, não era um projeto largado igual a gente, uma observação constante dos engenheiros siderais e também uma manipulação genética para ajudar com que nós evoluíssemos. Próximo. Depois entrou então a prisão, a matriz, né, de controle, que o confinamento espiritual acontecia, nós começamos a perder a conexão do lado de fora, por isso que muitas vezes a gente sente esse chamado interno de um lugar que a gente, uma saudade, você já teve isso? Uma saudade de um lugar que parece que não está aqui, às vezes a gente acha que está no passado, às vezes acha que está do lado de fora, tem isso também, essa conexão. O alfabetizado é cargo, expiação e provas, é o que nós vivenciamos. E a matriz tem limitações, né, restrições físicas e tem uma carga altamente dual de punição, né, para que
nós nos sintamos culpados e nós conseguimos sair aqui do planeta. Próximo. Terra da escola é uma outra matriz que muito provavelmente ela está começando agora ou daqui a alguns dezenas de anos. No Brasil tem um monte de gente holografada, inclusive canais holografados, que fala que a Terra é uma escola. Não é da escola. A Terra ainda está em expiação e provas. E aquelas pessoas que querem justificar que a expiação em prova é um aprendizado. A expiação de prova, ela é um aprendizado aproximado. Por outro lado, ela tende a fazer sofrer e continuar aqui naquele ciclo compulsório de reencarnações. Ainda bem que você está aqui neste momento para começar a mudar, né? Aí você escuta uma palestra, fala de aromaterapia, ou não é aromaterapia, cromoterapia, certo? Ok, cromoterapia. Escuta uma que fala de neurociência, como que isso atua no cérebro. Escuta alguma coisa falando dessa fisiologia sutil e como ela pode se comunicar com o mundo extrafísico. Isso é interessante. Próximo, por favor. A próxima matriz, pessoal, é uma matriz de experiência. A Terra, vou ler, porque isso aqui eu coloquei agora. A Terra não é apenas um planeta no universo. Ela é um campo sagrado de experiências. É aqui que a consciência escolhe se vestir de corpo físico, atravessar o véu do esquecimento e viver a plenitude do sentir humano. Isso é dentro da perspectiva de um planeta de, sabe, experiências, de uma matriz de experiências. Pois então ela quer rir, chorar, amar, perder, cair, levantar, esquecer, lembrar. Isso na Terra é um privilégio raro para quem é dessa linha de pensamento. E experimentar a alma em forma viva. Nós não viemos aqui apenas para sobreviver. Viemos para viver tudo aquilo que sua encarnação pode nos proporcionar. Vou fazer uma piada. Quem é vegetariano, por favor, não se sinta ofendido. É uma piada de gente carnívora, tá bom? Ok? Quem aqui come bacon? Bacon é antidepressivo, não é, gente? Então tem coisas que só a experiência, como por exemplo, a pessoa que sublimou a necessidade de um bacon e vê ali um bife de grão de bico e acha que aquilo deu certo. Eu já fui vegetariano. Eu deixei que você comentou e falou, você está com os dois pés do nosso lado. Começa a comer carne, vê se você densifica e fica aí um pouquinho. É porque tem uma história de encarne, desencarne, e por aí vai. Que em algum outro momento, o Diego gosta, já acabou? Não acabou ainda. Ok, caminhos para cancelar a matriz. Cancelar as programações. Matriz é um programa, correto? Todo programa operacional padrão e tem uns subprogramas. Antivírus, um player de música, um player de mídias, às vezes um programa de editor de vídeos, de planilhas, são os programas secundários. Esses programas secundários são chamados aqui no nosso meio mais comumente de crenças limitantes. Então, por conta disso, despertar a consciência é algo muito importante. A limpeza da ancestralidade também é algo muito importante. Porque muitos dos contratos, acordos, pactos, implantes e chips que nos prendem na matriz de controle e nos impedem de sair da Terra começaram em nossos ancestrais. Aí, por exemplo, não tem como eu falar mal dos meus ancestrais ou pensar mal dos meus ancestrais, porque às vezes você que está aqui é a reencarnação daquela pessoa que fez a porcaria lá atrás. Então, de alguma forma, eu vou encontrar aí, por exemplo, algumas, pode passar o próximo, vocês vai estar lá, só direito. Eu vou encontrar, por exemplo, abordagens terapêuticas que podem me ajudar a olhar para essas crenças, ressignificar elas, desfazer acordos, contratos, pactos, implantes, feitiços, hologramas e tudo mais. Eu coloquei ali para vocês algumas abordagens que é a apometria,
Volumetria clínica, boa. Constelação sistêmica, multidimensional, terapia quântica aplicada e um monte de outros. O meu mentor, que é o... Não vou nem falar o nome dele, acabou de falar aqui que eu não pude falar. Mas o meu mentor, ele uma vez ele fala o seguinte: vá aprender medicina tradicional chinesa, MTC, medicina tradicional chinesa. Vá aprender a acupuntura. Eu tive uma aula e falei assim, é muita coisa. No quinto ponto eu já esqueci os 15 para trás falaram. Então não tem como. Ele falou, então aprenda hipnose. Eu fui de conta, aprendi, fazer curso, né? Hipnose clínica, hipnose mais o que. Aí ele falou assim, agora vou te dar um método de arquitetura para você trabalhar com desprogramação de crenças, de mudras, acordos, pares, implantes, feitiços, hologramas, que mantém a pessoa aprisionada ou subjugada na matriz de controle e ela não pode sair. Aí eu aprendi. De uma hora para outra começou a vir gente no consultório querendo saber a vida passada. Eu falei, cara, não é isso, não é trabalho. Vai pendular, vai ler a holografia para ver se está certo. Mas só vocês entenderem o tanto que limpar a ancestralidade é algo importante, é necessário. A nova Terra está por aí, está chegando. A matriz de controle está colapsando. Prova disso é que você está aqui. Você vai sair daqui com muita informação, com várias possibilidades de leitura de um novo mundo, co-criando um novo mundo e expandindo a sua consciência. Lembre-se, despertado, você pode ser despertado no bar da ciência, ou talvez em algum outro momento. Se você despertou em outro momento, você está aqui buscando manter sua expansão. Porque se você parar, a tendência é voltar à zona de conforto. Aí é difícil. Próximo, por favor. Bom, tem esse texto aí, de um cara, ainda temos 5 minutos? Acabou tudo? Tem esse texto aí, que é muito importante. Ele fala o que é a matriz de controle. Se você tiver celular, você pode tirar a fotinha. Ok? Próximo, por favor. Mas afinal de contas, qual a versão da matriz que vai prevalecer? Aquela que você copiar. Se você copiar uma matriz de experiência que é o que mais me agrada, logo a gente sai da matriz, qualquer outra coisa, e entra no mundinho de regeneração do MCD e vamos ser felizes com a C. Arquitetura, não é? Maravilhosas. Será possível isso? Não sei. Talvez sim, talvez não. Próximo, por favor. Bom, nesse momento eu falaria o seguinte: perguntas, mas não temos momento. Eu finalizo com o pensamento lá do encerramento do livro Sonho de uma Noite de Verão, de Shakespeare, sabe? Então, Sonho de uma Noite de Verão, onde Puck, que é uma entidade travessa, ela chega e diz assim para o pessoal, vou falar minhas próprias palavras. Caros senhores e senhoras, se nós que somos sombras ofendemos a vós com aquilo que mostramos nessa encenação, perdoai-nos. Por favor, penseis vós que se trata apenas de um sonho, onde vós estiverdes a dormir. E quando acordardes, que a vossa vida seja tal como foi anteriormente. Você é capaz disso? Vai viver e dormir novamente? Ou vai querer sair da matriz? Se alguém quiser sair, seja muito bem-vindo a todo o grupo que está tentando, de alguma forma, se ligar, se conectar, manter a expansão de uma forma saudável. Tá bom? Gratidão a todos.